seu sentimento. Mas antes eu quero também expressar a minha alegria pela vida de cada um de vocês. Passamos 3 dias juntos, que extraordinário. Tem alguém que quer voltar para lá? E engraçado que eram os mesmos que não queriam ir na sexta. Agora todo mundo quer voltar. É bom ou não é? Quem não foi? Pergunte para quem está do céu, você já foi para o encontro? Você disse que não. Quem disse que não, levante a mão. Quem ainda não foi para o encontro, levante a mão bem alto. Eu vou fazer vergonha para você não. Levante bem alto e eu vou profetizar sobre a sua vida. Você é a próxima vítima. Já tem encontro, já tem pessoas para o encontro que vem. Já tem. Quem é que vai, diga eu. Não, se você já foi, você não vai. Quem é que não foi ainda? São 3 dias extraordinários. Eu quero aqui dizer da alegria, porque quando nós comemoramos aniversário, o nosso maior desejo é fazer uma linda festa, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. É o desejo de todo mundo. Faz uma linda festa, chama os amigos. E quando você faz 15 anos, então, é o aniversário dos sonhos. Aquela linda festa, tudo bem preparado, esperando aquela noite, aquele momento. Pode tocar, Chiquinho. Isso. Toca. E aí você prepara tudo e vai, e está chegando o dia, 15 anos. Quem já fez 15 anos aqui? Só eu que ainda não. Mas é mais lindo quando você comemora 15 anos na presença de Deus. 15 anos celebrando o que Deus fez na sua vida. E eu quero louvar a Deus pela vida da Micaela. Fez os seus 15 anos de idade. O que ela mais queria é ir para o encontro com Deus. Era o presente dos sonhos. Eu quero ir para o encontro. Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza que os seus 15 anos serão marcados de uma forma tão especial que será melhor do que toda festa que você poderia ter. Porque eu tenho certeza que ali Deus selou algo na sua vida de uma maneira muito especial. Deus lhe abençoe. Amém? Vire para quem está do seu lado, eu tenho uma boa notícia para te dar. Então dê. Qual é a boa notícia que você vai dar para o irmão? Fala alguma coisa, eu vou pagar o lanche depois. Jesus está voltando. Você está lindo. Dá uma boa notícia, para ele ter um sorriso, vai, dá uma boa notícia. Fala amanhã tem pós-encontro, dá uma boa notícia para ele. Aí. Você sabia que nós somos portadores de boas notícias? Nós somos portadores de boas notícias. E quando eu olho para a Bíblia e vejo em Atos capítulo 8, versículo 35, em que o Senhor nos mostra algo, fala o nosso coração dizendo assim: então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Um homem chamado Filipe começou a anunciar as boas notícias a respeito de Jesus. E eu creio que depois desse culto, o que nós vamos ter de jornalistas aqui nessa igreja, que vão começar a espalhar boas notícias por esta cidade, nos 4 cantos dessa cidade, lá em Imperatriz, lá em Dom Eliseu, no estado do Pará. Porque o Senhor escolheu você para que você venha espalhar boas notícias. Nós fomos feitos para uma missão. E a missão de carregar e espalhar boas notícias sobre a face da terra. Quando eu olho para a sua vida, quando eu olho para você que veio do encontro, eu entendo que o propósito de Deus não é apenas te salvar. Apesar de que isso é muito importante para nós. Quem tem a sua salvação garantida em Jesus? Amém. Quem vai para o céu? Amém. Isso é importante. De repente o irmão ainda tem dúvida, mas eu vou profetizar que você vai sair daqui hoje convicto que o Senhor quer te salvar. Mas o Senhor apenas não quer te salvar, querido.
o Senhor, Ele confiou em nós algo extraordinário, uma grande missão. A salvação de Cristo na nossa vida veio como presente uma grande missão. A missão que Ele deu a Filipe, a missão que Ele deu aos apóstolos, a missão que Ele deu a homens e mulheres após o Pentecoste, a missão que Ele deu para todos aqueles que colocaram a sua vida nas mãos dEle. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Em outras palavras, Ele estava dizendo: comece a partir de hoje a espalhar boas notícias. Porque às vezes nós somos muito bons em espalhar boas fofocas, e às vezes a fofoca corre mais do que uma boa notícia. Você já reparou, querido, que quando você compra um jornal, ou quando você vai assistir um jornal, 90% das notícias é só desastre? É só coisa ruim. E muita gente começa a ver aquilo e começa a espalhar notícias ruins para todo mundo. Você vê no jornal, você lê no jornal algo, e daqui a pouco você começa a espalhar, e às vezes começa a aumentar, e às vezes começa a inventar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e coloque isso no seu coração: pare hoje de ser portador de mal notícia, porque Deus está te chamando para espalhar as boas novas. E uma notícia boa que eu tenho para lhe dar é que Jesus está voltando. E o mundo precisa conhecer, saber, todos precisam saber: Jesus está voltando. Outra boa notícia: nós vamos subir. Ih, já diminuiu. Não, nós vamos subir. Ainda que você não queira, eu vou profetizar: você vai subir. São boas notícias que nós temos que espalhar para o mundo. Jesus nos confiou esta missão. Porque existe hoje diante de nós um mundo faminto, um mundo sem direção, pessoas que não sabem para onde ir, o que fazer da vida, e está esperando que alguém se levante e comece a espalhar boas notícias na vida dessas pessoas. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que transforma realidades. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que nós proclamamos, porque é um Evangelho em movimento. É um reino em movimento. E nós precisamos espalhar para que todos venham saber que Jesus está vivo. Ainda que muitos imaginam que Ele está morto, pendurado no madeiro, com aquela cara de: o que é que eu estou fazendo aqui? Uma coroa de espinhos, sangue escorrendo. E a gente olhando e dizendo: Jesus ainda está ali morto. Nós não podemos nos calar, e é hora de dizer: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Não, querido, deixa eu te falar: Jesus está vivo. Está vivíssimo. Está mais vivo do que você. E Ele está aqui. Jesus está aqui hoje. Essa é uma realidade. É algo que nós precisamos começar a entender. Porque ser um povo que carrega boas notícias não é apenas evangelizar, mas é viver de uma tal forma, queridos, que quem nos encontra pelas ruas vai encontrar paz. Porque nós temos boas notícias para dar. O Deus de paz esmagará Satanás. As pessoas que nos encontrar, que estarão perdidas, sem saber para onde ir, quando encontrar você, vai encontrar uma direção. E você vai dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para dizer que você é íntimo de Jesus, vai dizer: cola em mim, que você vai para o céu. Boa notícia. Nós precisamos espalhar boa notícia, sabe por quê? Porque nós falamos a respeito da nossa fé. Porque quem espalha boas notícias, querido, vai encontrar fé na vida daqueles que creem no Senhor Jesus, ainda que você não o viu ainda. Ou alguém já viu Jesus?
eu até brinco. Pode até gravar. Mas se você quiser ver Jesus de pertinho, é só ir no Coringão. É brincadeira. Toda vez que eu vou no Coringão, eu vou no Caixa de Jesus. Vai que alguém seja tocado e diz assim, pode deixar que eu pago, pastor. Jesus está aqui. Cuidado, querido, de repente você vai pensar que é assim. Mas nós precisamos entender, querido, que nós temos que dizer ao mundo, nós temos uma fé em Jesus. Ainda que nós não o vimos face a face, mas está chegando o dia que nós vamos ver ele face a face. Mas o que nos faz crer em alguém que a gente não viu é a nossa fé. A fé em Jesus. E quando as pessoas nos encontrarem, vão encontrar fé. Porque nós somos homens, mulheres que carregam uma boa notícia. E hoje o Espírito Santo nos chama de volta ao nosso lugar. A chegada desse encontro é o Senhor nos trazer de volta ao nosso lugar. E qual é o nosso lugar, pastor? Ser uma igreja que não ecoa nesse mundo, mas uma igreja que anuncia o que o céu já decretou. Jesus é o Rei, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que disse que irá para o Pai preparar um lugar e vai deixar o Consolador. Quem é o Consolador? Que está no nosso meio, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, preparando a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva? Diga eu. A noiva do Cordeiro está preparando, vai para o encontro com Deus, é um preparo, participa dos cultos, é um preparo. E esse mesmo Jesus disse, mas eu vou voltar. E nós temos que anunciar que Jesus está voltando por um único propósito: encontrar-se com a noiva. E quem é que vai anunciar isso? Nós, a igreja. O mundo precisa de alguém que comece a anunciar Jesus na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, aonde você está, na sua rua, no meio dos amigos, jogando uma bola, lá no seu trabalho. Enfim, chegou a hora da igreja se levantar e dar boas notícias a esse mundo. Jesus. Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é que muda histórias. Porque quando a igreja se levanta, ambientes são transformados, famílias são restauradas, cidades despertam para viver algo extraordinário, e o reino de Deus avança. Como eu acho lindo, um dos homens extraordinários da Bíblia, que marca a nossa vida, a nossa geração, e que ecoa até hoje. Ele mesmo diz em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É hora de anunciar o Evangelho da salvação. Quem foi salvo por Jesus? Então comece a dizer para o mundo, comece a dizer para as pessoas. Desde o princípio, Deus escolheu agir na terra. Desde o princípio, Deus escolheu agir no meio do povo para manifestar a glória dele. Começou, querido, nos antepassados, homens, Abraão, Moisés, Josué, Noé. Todos eles se passaram, todos eles se foram, todos eles deixaram um legado. Mas esta nova geração, o Senhor está dizendo: eu quero usar a minha igreja. Eu quero usar a noiva. Eu quero usar você, querido. Ei, deixa eu falar de novo. Eu quero usar você, o Senhor está dizendo. Eu quero usar a sua vida. O Evangelho não apenas forma indivíduos salvos, mas forma um povo de fé. Um povo com novos valores, com nova visão e com um novo modo de viver.
Quando a igreja entende o poder do evangelho, ela se torna uma influência transformadora na sociedade. Deixa eu te dar uma boa notícia que talvez você até já sabe. Se não sabe, vale a pena saber de novo. O único meio de transformar uma cidade, um estado e uma nação, é através da igreja. É através de homens e mulheres transformados pelo poder do evangelho de Cristo. O evangelho muda famílias, muda ambientes, muda destino, porque continua fazendo nova todas as coisas. Porque quem está em Cristo Jesus, nova, as coisas velhas, eis que tudo, só vai para o encontro com Deus que você aprende. Nós temos o poder de trazer coisas novas a ambientes que precisam de algo, a famílias que precisam de algo. Como Pedro declara em 1 Pedro 2,9, eu acho isso lindo, dizendo: nós somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo adquirido. Eu queria que você desse um glória a Deus, que eu estou falando isso para você. Tudo isso nós somos para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe qual boa notícia que nós podemos dar para este povo? Eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou. Então diga que você é, vai. Eu sou. Tudo isso você é. E quem está dizendo isso? Deus. E o que Deus fala, querido, é decreto. O que Deus fala é irrevogável. O que Deus fala, ninguém pode dizer nada contra. Então, quando eu olho para a Bíblia, entendo que eu tenho boa notícia para dar, dizendo que eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você pode não acreditar, mas entre você não acreditar e eu acreditar, eu prefiro em acreditar em mim mesmo e naquilo que a Bíblia diz. Porque eu sei que aquilo que Deus fez na minha vida pode fazer na sua vida também. Talvez hoje você não se sinta como nação santa, propriedade exclusiva, povo adquirido, sacerdócio real, mas você pode sair daqui nesta noite com esta convicção. E a única coisa que você precisa fazer, querido, é entregar sua vida para Jesus. Porque ser portador de boas notícias é dizer ao mundo quem Deus é e o que Ele faz. Quem Deus é? O grande eu sou. Quem Deus é? O Todo-Poderoso. Quem Deus é? O Senhor dos Exércitos. Quem Deus é? Rei dos Reis, El Shaddai. Quem Deus é? Hã? Leão da tribo de Judá. Quem Deus é? Quem Deus é? Quem Deus é? O mundo precisa saber quem Deus é. Porque quando eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele pode fazer. E o que Deus pode fazer? Diga, mudar a minha vida. O que Deus faz? Restaura, cura, liberta, salva, abençoa, prospera, abre porta, fecha porta, abre mar, fecha mar. Deus faz o impossível acontecer. Carregar boas notícias é dizer que o Evangelho nos deu uma identidade. O Evangelho nos dá uma identidade.
é sobre saber quem somos e viver para aquele que nos chamou. O texto que nós lemos diz que Felipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciando as boas novas de Jesus. Todo mundo que não conhece Jesus, todo mundo que não tem uma experiência com Jesus, todos aqueles, querido, que não teve a sua entrega a Jesus, todos aqueles que não conhecem Cristo, vivem uma vida sem direção. Porque o pecado corrói a nossa vida, rouba a nossa direção, nos leva para outros destinos. O pecado nos afasta do propósito, porque muitos imaginam que o seu propósito é apenas nascer, crescer, para alguns é ter muitos filhos e depois morrer. Não, não, não. O seu propósito é nascer de novo e viver para Cristo. Esse é o propósito. O Evangelho nos alcançou, nos restaurou, e aquilo que havia sido perdido, o Senhor traz de volta, porque o Senhor traz de volta a nossa identidade, e é por isso que nós cantamos quando a gente chega do encontro: não sou mais Jacó, eu sou Israel. É uma troca de identidade, é uma troca de vida, é uma troca de destino. É você que vivia uma vida totalmente errada, perdida, sem direção. Quando encontra Cristo, a primeira coisa que Ele faz é te dar uma identidade nova. É por isso que a gente fala que quem conhece a Cristo, ele nasce de novo. E aí na ignorância de muitos acha que é voltar para o ventre da mãe, como Nicodemos: vou voltar para o ventre da minha mãe, agora vou nascer de novo. Não, não, não. O novo nascimento, querido, é agora poder dizer: não, mas vivo eu. E a vida que vivo agora, vivo pela fé em um Deus que me deu um novo nome, um Deus que mudou minha história, um Deus que olhou para mim e não me condenou pelos pecados, mas me amou de uma tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer por mim. Essa nova identidade, querido, somente o Evangelho pode nos dar. E eu preciso dizer isso para você: anuncie as boas novas, dizendo ao mundo que Jesus te deu uma nova identidade. Porque em Cristo nós descobrimos quem somos. E nós somos filhos amados, escolhidos e separados para um propósito eterno. É sua nova identidade. Sabe que quando você aceita Jesus, que você olha para a sua identidade, lá está escrito o nome do seu pai, o seu nome e quem você é. Eu tenho um pai espiritual. Meu Deus. Eu tenho um nome. E eu sei quem sou. Filho de Deus. E não mais escravo desse mundo. Não mais alguém que vivia aprisionado. Não mais alguém que vivia correndo sem direção, sem saber para onde ir, buscando um destino. Mas quando eu encontrei o Pai, que me permitiu viver como filho, me deu uma nova identidade. E é por isso que quando eu digo que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, é porque pertencemos a alguém. E esse alguém é Deus. Você não pertence a você mesmo. Você tem um dono. Sabia disso? Você tem um dono. E esse dono é ciumento.
Ele tem ciúmes de você. Ele não quer dividir você com ninguém. Ele não quer, querido, que você largue ele por nada, por nada, por nada. Ele quer cuidar de você. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele sabe quem você é. Ele sabe das suas mazelas, dos seus erros. Mas Ele não veio para condenar, porque quem condena é o diabo. E tem muita gente ajudando o diabo, em vez de ajudar Deus. Vive com espírito de condenação. O Senhor veio para salvar o que se havia perdido. Se você andava perdido e Ele te achou, Ele te deu uma nova identidade. E eu tenho uma boa notícia para você. Ninguém pode tirar essa identidade de você. Ninguém. Sabia que nem um pecado. Porque se você se arrepender, sua identidade está lá ainda, filho. Só se não se arrepender. Mas quem se arrepende, a Bíblia diz que alcança misericórdia. Que pai é esse? Que identidade é essa? E com essa identidade eu vou te dar uma boa notícia ainda melhor. Essa identidade te leva para um lugar onde tudo é muito lindo. Onde as ruas são de ouro e de cristal. Onde não há choro, dor, tristeza, raiva. Esse lugar é o céu. Mas você tem que ter uma identidade. Você tem que ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Porque essa identidade, querido, é algo extraordinário, porque nós não somos definidos pelo nosso passado. Mas nós somos definidos nessa identidade por uma promessa. Nós não somos reconhecidos pelo que o mundo diz, mas pelo que Deus já declarou. Eu tenho uma boa notícia para te dar. O Evangelho não nos deu apenas uma nova fé. Nos deu um novo nome. Uma nova essência. Uma nova visão. E uma grande missão. E aí eu quero quebrar tudo na sua mente hoje, dizendo para você: você não existe para se esconder do mundo. Você existe para revelar ao mundo quem Deus é. Eu fico imaginando amanhã esse povo chegando no trabalho, esse povo chegando na escola, ou talvez daqui a pouquinho chegando em casa, e alguém perguntando: o que aconteceu? Endoidou? O que é que você tomou? E você vai falar assim: injetaram Jesus em mim. Jesus mudou tudo, quebrou tudo. Eu não preciso mais me esconder de ninguém, mas eu preciso anunciar quem é Jesus e o que Ele faz. Nós carregamos boas notícias para dizer a todos que Deus nos deu uma missão. E a missão da igreja nasce no coração de Deus. O ide por todo mundo e pregai o Evangelho é a nossa missão. E uma missão dada, quem já serviu o exército sabe. Missão dada. Missão dada. Diga para quem está do seu lado: missão dada. Missão cumprida. Missão dada é ordem, não é opção. Não é uma questão de dizer: Jesus me salvou e agora eu vou escolher se eu cumpro esta missão ou não. Não, querido, não tem opção, não tem escolha. Missão dada é missão cumprida. Ser igreja que carrega boas notícias é anunciar, é pregar, é viver o Evangelho, é viver como Jesus viveu, é continuar o que Ele começou, é manifestar o reino onde nós estivermos. Se você carrega boas notícias do que Deus fez na sua vida, de onde Ele te tirou, querido? Onde tu estava semana passada? Aí. Onde tu estava, meu filho? Aí. Tu está hoje aonde?
Uma semana. Onde você estava mês passado, querido? Aí. Mês passado. E hoje? Te chamavam de quê semana passada, meu filho? Mês passado. E hoje, nação santa, propriedade exclusiva de Jesus, povo adquirido. Vão dizer assim, só quer ser. Aí você vai dizer, eu não quero ser. Mas semana passada você não era nada, mas hoje eu sou. Mês passado você não era nada, e daí hoje eu sou. Aí eu quero ver amanhã. Amanhã eu sou de novo. Semana que vem eu sou de novo. E a gente vai fazer o que 4x1 fez. Eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida. Me deu uma voz para a minha geração. A mensagem de Cristo precisa ser compartilhada. Porque o Evangelho é um Evangelho de movimento. Cristo não para. O céu não para. O inferno não para. O diabo não para. E a igreja, pelo menos não é para parar. Se você para, o evangelho para. Se você para, o inferno avança. Se você não manifesta o reino de Deus, não prega, não vai, não cumpre a missão, tem muitos filhos do diabo cumprindo. E a gente fica aqui dizendo, é o fim dos tempos, é assim mesmo. Um monte de gente indo para o inferno, é assim mesmo. Não é assim. Só vai ter mais gente no inferno se a igreja não cumprir a sua missão. Porque maior do que o que está no mundo. Isso significa que onde há uma igreja viva, o inferno perde território. Deus não nos chamou para ficarmos neutros, mas para sermos influência. O Evangelho de Cristo não nos foi dado para ser guardado dentro das quatro paredes, mas para ser levado aos quatro cantos da terra. A igreja é chamada para ser resposta em tempos de crise, porta-voz da verdade que liberta. Nós não podemos nos calar, não podemos esfriar, não podemos negociar o Evangelho. Porque este Evangelho nos deu identidade e nos deu uma missão. Identidade e missão. Quem faz parte deste Evangelho? Agora eu acredito que você tem uma boa notícia para dar para essa pessoa que está do seu lado. Dizendo, identidade e missão. Identidade e missão. Deus lhe deu identidade. Que boa notícia. Deus lhe deu uma missão. E cada vez que a igreja proclama e vive o Evangelho, o reino de Deus se manifesta e o nome de Jesus é glorificado. Que sejamos uma igreja consciente de quem nós somos. Que sejamos uma igreja comprometida com aquilo que faz. E o que nós sabemos fazer, ou a única coisa que nós temos que fazer, é cumprir a missão. É falar para todo mundo o que Jesus fez por mim. O que Jesus fez na minha vida.
todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história. E temos histórias, querido, que parece até filme de terror. Quando o irmão começa a contar a história dele, eu fico até com medo. Meu Deus do céu, isso tudo mesmo, irmão. Está inventando nada não, não é isso tudo mesmo, pastor, isso tudo mesmo. Ainda bem que Jesus te pegou. E ainda bem que eu conheci você depois que Jesus. Porque se eu conhecesse antes. E como é lindo, sabe por quê, querido? Eu já tive experiência assim. Porque depois que Jesus, ele entra na vida de uma pessoa, pode ser até de um dia para o outro. Uma pessoa que você nunca viu, nunca conheceu, não sabe nem quem é, o que ele fez da vida. Você já diz assim, meu irmão. Já é irmão, querido. Já leva para casa. Já almoça junto, já toma um café junto. Somente o Evangelho faz isso. Por causa de uma identidade. Por causa de uma. Eu quero encerrar te dando uma boa notícia. É muita notícia para um momento só, né? É boa notícia, tá melhor do que o jornal. Tá melhor do que o Fantástico. E a boa notícia começou em Cristo Jesus. Passou pelos apóstolos. Chegou até você. E a notícia é: nós vamos continuar transformando o mundo pelo Evangelho de Cristo Jesus. Quem está comigo nessa missão? Tem certeza? Quem está comigo nessa missão? Eu acho lindo que Jesus chama os seus discípulos e diz a ele: quem está comigo nessa missão? Não, Jesus chamou foi os discípulos, espera aí. E aí os 12, nós vamos juntos, Jesus, nós vamos juntos, para onde que é? Pode contar com a gente. Jesus fala assim, ó, mas não vou prometer nada não. Tem dinheiro não. É a pé. Tem carro não. Tem noite. Nós vamos dormir no relento. Aí ele pergunta mais uma vez: quem está comigo nessa missão? Já até diminuiu. Porque muitos de nós achamos que quando falamos sim para a missão, se prepare que agora os céus vão se abrir. A bênção vai chegar. E Jesus disse: eu não tenho nada para vocês. Aqui na terra. Mas quando chega lá, você quer aqui ou lá? Mas se estiver aqui também, é bom. Mas é que você não pode viver a missão focado aqui. Você não pode viver a missão sonhando com as coisas daqui, porque você pode se frustrar. É por isso que ele deixou bem claro para os discípulos: eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mas quando chegar lá, aí sim, vou chamar Pedrão, Paulo, Estevão, Bartolomeu, João, Antônio, e se porventura Deus está te chamando, já vai ficando de pé e dizendo assim: eu estou preparado para a missão. Agora escute, igreja, você que está de pé, é responsabilidade sua, hein?
Depois não vai dizer, o pastor mandou eu para a missão e estou mandando ninguém para a missão, não. Eu estou dizendo que eu tenho boa notícia. O Senhor te chamou para uma missão. Agora eu fico imaginando se 12 homens que viveram com Jesus impactaram o mundo. Imagina esse povo aqui amanhã no carro de som, na padaria, no supermercado, na escola, chegando e dizendo: tenho boa notícia para dar para vocês. Eu tenho boa notícia para anunciar para esta cidade. Imagine amanhã, querido, todo mundo começando a dar boa notícia. Deus tem um plano na sua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar teu casamento. Deus vai te abençoar. Imagine isso correndo na cidade inteira. Se 12 homens impactaram o mundo, imagine essa multidão. Mas primeiro, o Evangelho precisa impactar você. Porque ele fez isso com os discípulos. Primeiro ele fez com que o Evangelho impactasse os discípulos, que era só peça rara, só gente boa. Que a gente olha e diz assim: não, Jesus também só tinha gente boa do lado. O pastor não sabe quem são meus discípulos, o trabalho que dá esse pessoal. Era só gente boa. Que nada, irmão. Jesus pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas sabe o que fez a diferença na vida de Pedro? Foi o Evangelho. Na vida de Estevão foi o Evangelho. Na vida de Paulo, que a Bíblia diz que esse homem matava crente. Não podia haver um crente. Mas quando conheceu Jesus, ele começou a salvar, pregando o Evangelho da salvação. Eu quero encerrar, que meu horário já foi embora, dizendo para você: chegou a hora de anunciarmos as boas notícias. E a primeira coisa que eu quero anunciar amanhã é falar sobre você. A primeira coisa que eu quero amanhã anunciar é algo sobre a sua vida. A vida daquele que tem coragem de abandonar o mundo, entregar sua vida para Jesus, saindo do seu lugar e vindo aqui na frente dizendo: eu quero ser notícia no jornal amanhã, porque vão falar de mim. Você entrou para a crença agora, foi? Você se tornou crente. Alguns vão ser mais desaforados ainda, vai dizer: você ficou agora na igreja dos ricos, quer? Você vai dizer: eu sou agora geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, eu sou filho de Deus. Então deixa eu dar essa boa notícia. Então amanhã, vem, você que quer entregar sua vida para Jesus, você quer se reconciliar, o passo é seu, o abraço é meu. Um milagre, eu precisava de um milagre. Já tem uma boa notícia aqui milagre. no altar. Cadê a segunda Quando boa os notícia? homens não puderam me atender. Um milagre, Essa é mais do eu que uma boa precisava notícia. de um milagre. É uma notícia urgente. Quando tudo É plantão, parecia querido. Tem que começar a escuridão. anunciar hoje. E quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou. Vamos lá. E o milagre eu vi você Eu já tenho aqui algumas notícias fazendo importantes em para mim. amanhã. Os meus olhos se abriram. Vem. Se você não tiver Pouca força, gente peça alguém para te acreditou, trazer aqui à frente. Vem. mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Vamos. Eu vou contar pra todo mundo que Deus Tem mais gente, fez tem mais gente. por Vem, mim. vem, 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 vem. Eu vou contar as maravilhas de Deus restaurou a Abre minha espaço aí pra essas pessoas vida, virem. me deu uma É boa notícia, querido. É algo importante que está acontecendo. para minha geração.
geração. E eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Volta pra casa do Pai. A minha vida e me deu uma voz para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre. Tô te esperando, hein? Tô te esperando, hein? Eu tô te esperando. E a igreja vai cantar essa canção. Não consigo e Deus vai tocar no seu coração, ó. Olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Vem pra Jesus, vem. Tua alma é bem. Tá vindo, tá vindo? Nunca As correndo, 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 correndo. será. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou. Tá vendo? Deus escolheu Tem você. plantão pra hoje, tem Sua plantão pra raridade não hoje. está Tem naquilo plantão pra que hoje. você possui, é o que sabe fazer. Tem boa notícia pra É mistério hoje. de Deus com você. Cante, igreja. Você é. Não chore se o mundo ainda não. Você Ainda é dá precioso, tempo. Ainda dá mais raro tempo. que Vem, o vem, ouro vem, puro de Ofir. Vem você que tá aí atrás, vem. É o seu Ele está dia. aqui te levantar se o mundo te fizer cair. Vem, vem, é o seu dia, é o seu dia. Você que está aí atrás, vem. O ouro eu consigo só admirar, mas te... Tá vindo, tá vindo? Sua alma é um bem. Pode vir aqui, Nunca ó. envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que Ainda existe tem, em vem. você. O que você fez Ou deixou de fazer, não mudou o início. Deus escolheu você. É o seu dia. Sua raridade não está naquilo Deixa eu dar essa que boa notícia pra possui, você. o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Aumente o fôlego e cante. Que reflete a imagem do Senhor. não chora se o mundo Ainda não Levanta a notou. sua mão assim, cante ao Senhor. reconhecer. Aleluia! Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aleluia! Aleluia! Quantos podem celebrar o Rei por essas vidas? Oh! Ainda há tempo pra Glória você. a Deus! Aleluia! Você é um espelho E reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não Notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Tá vindo pra Jesus? Você é precioso, mais raro que o ouro Tá puro vindo de pra Jesus. Ofir. Vem, 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 vem. Você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Aleluia, aleluia.
Está faltando você, só você. Aleluia. Está faltando você. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Venha, Oh, venha. Espírito Santo. Venha. Não resiste à voz do Glória a Espírito. Deus, Não glória a resiste. Deus. Não resista à voz do Espírito Santo. Ele toca, ele fala. Ele tem planos, promessas. Você é uma boa notícia para amanhã. Basta você sair do Você seu é um lugar. espelho que reflete a imagem do Senhor. O mundo ainda não notou. Tá vindo mais gente? Você é Tá vindo? precioso. Abre espaço, abre espaço, abre espaço. Aleluia, celebra o Se Rei, você igreja do desistiu, Deus não vai Senhor. desistir. Ele Traz ela está aqui, aqui Cláudia. pra te levantar. Se o mundo te Fizer. Meu Deus. Eu estou esperando só você e eu vou encerrar. Só você. Você não está resistindo à voz do Espírito Santo. E eu estou esperando você sair do seu lugar e vir correndo, porque você é motivo de uma boa notícia para amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Deus é lindo. Aleluia. Quantas boas notícias nós temos para amanhã. Quem vai contar essa boa notícia para amanhã? Vem para Jesus, vem para Jesus. Vem para Jesus. Traz ela aqui, traz ela aqui, traz ela aqui, traz ela aqui. Em nome de Jesus, o que lhe aprisiona sai em nome de Jesus. A sua alma pede por Jesus. Em nome de Jesus agora, Pai, que teu Espírito Santo quebre todo o jugo. Em nome de Jesus, Deus. Tudo que amarra, tudo que aprisiona a mente dela, dizendo que ela não é capaz e não tem condições de vir. A condenação sobre a vida dela seja arrancada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Porque você é notícia, você é boa notícia. Você é boa notícia para amanhã. O mundo verá a glória de Deus na sua vida. Essa cidade verá